Aqui estamos nós de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem desse lado. E hoje vamos falar de gráficas externas e se vale a pena para edição de vídeo ou não. E apesar de ser um vídeo técnico, eu estava aqui a elaborar alguns gráficos com tempos de renderização e coisas assim do género. Vou tirar tudo, vou deixar uma coisa mais simples e tentar partilhar aqui contigo, é claro, baseado numa série de testes que eu fiz em Final Cut Pro, DaVinci Resolve e Adobe Premiere. E vamos falar aqui um bocadinho também de jogos, se vale a pena ou não colocar uma gráfica destas ou outra. E aqui a AMD 560 e a AMD 5500 XT. Quer seja para um MacBook Pro, quer seja para um Mac Mini, ou mesmo para aqueles que têm um computador Windows. E se tu tens Windows ou macOS, e se tens impressora e imprimes com tinteiros ou toners, então não te esqueças de visitar o site do nosso patrocinador, que é a forprint.pt, onde vais encontrar tinteiros e toners a preços espetaculares com qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta forprint.pt. Ok, então começando aqui pelo primeiro facto, que é, se tu utilizares mais do que um ecrã, quer seja quando chegas a casa ligares o teu Mac Pro, ou então um setup fixo como o Mac Mini, que não tem uma placa dedicada, quer seja um, quer seja outro, e queres ter uma situação com um ecrã destes 49 polegadas, ou mesmo mais do que é o meu caso, então qualquer gráfica externa vai fazer um trabalho excelente. E aqui eu vou deixar os links lá em baixo. Aliás, já não faz sentido esta que está aqui, que é 560, mas vou deixar links lá em baixo para que eu estou a utilizar neste momento, que está aqui ligado. Estou a utilizá-la já há alguns meses, era para ter partilhado mais cedo, mas não tem dado. Entretanto, vocês têm perguntado, Roberto, como é que está o setup, como é que não sei o quê, como é que está a funcionar, e hoje vamos falar de edição de vídeo e podemos falar depois também de jogos. Mas isto para vos dizer que, neste momento, se vocês olharem para a gama de 560, 570 e 580, pá, os preços estão impecáveis, mais baratos do que a 5500, 5600, 5700, por aí fora. E nem vamos para patamares superiores tipo Vega, porque a história aí é um bocadinho diferente. Eu deixava aqui apenas alguma ressalva e vou partilhar alguns dados com vocês, que a geração 560, 570 e 580 está menos otimizada do que a 5500, 5600 e 5700. Isto tem a ver tudo com drivers da Apple, com as gráficas internas e gráficas externas. Uma 560 e tens uma 5500, qual é que te dá melhor performance? E eu poderia dizer, claro, é a 5500 e é obviamente que é mesmo a 5500, mas o problema não está na performance, que é uma coisa que não escala neste caso. Porquê? Porque os drivers não estavam atualizados. Eu já deixei de utilizar a 560 no Mac Mini há muito tempo mesmo. Hoje voltei a colocá-la para fazer aqui um refresh de várias situações. E uma delas é uma situação que eu já não me lembrava, era qual era a percentagem de processador desta gráfica que era utilizada ou não. E posso partilhar assim de uma forma assim muito simplista, que esta gráfica, a ser utilizada numa série de situações, não passava ali dos 30% de utilização da GPU. Isso significa o quê? Significa basicamente que ela não está quase a ser utilizada para renderizações, etc, etc. Está a ser utilizada para quê? Para disponibilizar uma imagem espetacular, sem problemas nenhums, porque, basicamente, quer seja esta máquina, quer seja aquela, tem uma gráfica integrada Intel, e isso esquece, a partir do momento em que tens mais do que um monitor 4K e por aí fora, a coisa complica. Portanto, esta menina que está aqui não consegue tirar partido da tecnologia e dos drivers que nós temos hoje implementados, e daí eu ter alguma ressalva, e não quero sugerir a vocês, apesar dos preços serem mais simpáticos, a geração 560, 570 e 580. Portanto, de uma forma muito resumida, quer seja em Final Cut Pro, quer seja em DaVinci Resolve ou mesmo em Adobe Premiere, esta que está aqui não fazia assim muita diferença, a não ser em DaVinci, que lá ia tirando algum proveito. O que é que eu noto agora da geração de gráficas 5500 e por aí fora? Note que conseguem tirar um aproveitamento completamente diferente. Mesmo no Final Cut Pro, que é uma peça de software muito bem otimizada e podemos utilizá-lo sem ser computadores com placas dedicadas. Quando temos uma placa dedicada como a AMD 5500 XT que eu tenho aqui, então vocês conseguem ver para já o nível de utilização. Estamos a falar de uma placa com 8 GB de RAM e utiliza ali substancialmente. E vocês vão ver que não apenas na visualização é que ele consegue tirar proveito, não sacrificar o CPU e utilizar a GPU, até porque eu deixei, quando passei a utilizar a MSI 5500 XT, eu deixei de ouvir a ventoinha do Mac Mini a disparar assim de uma forma, sei lá, foi da noite para o dia. Hoje, quando voltei a colocar a 560, lembrei, isto era uma das cenas que acontecia. Porquê? Porque ele esforçava tanto o CPU e a gráfica interna
deixando esta de parte. Com a 5500 isso já não acontece. Portanto, em Final Cut Pro vamos tirar aqui partido e vamos ali em certas situações, com alguns efeitos assim assado, cortar a renderização para metade. DaVinci Resolve é um dos softwares também que tira muito proveito. Esta 560, o que é que acontecia? Acontecia que em vários efeitos que colocava, ele começava a gaguejar. A mesma máquina, mudando de gráfica com a 5500 XT, deixa de gaguejar, já consegue fazer. E aí eu dei um exemplo de um dos efeitos que eu coloquei, foi apenas ali uma alteração de cor, etc, etc, só que começa logo a gaguejar. E o DaVinci Resolve tira muito bem partido de gráficas externas, se calhar é o software que consegue tirar melhor partido e nota-se ali uma diferença substancial. Depois, em termos de Premiere, é aquele que tira menos, talvez, mas consegue tirar com MSI 5500 XT, 5600, 5700, por aí fora. Aquilo que eu consigo transmitir aqui é que, mesmo utilizando a 5500 XT, não fiques à espera de milagres a nível de renderização. Vai haver uma situação que é muito clara, que é, a partir do momento em que temos uma gráfica externa, a nível de podermos utilizar a timeline e conseguir movimentar uma série de situações, melhora bastante, mas não esteja à espera que neste momento estás a renderizar um vídeo em 20 minutos e depois de colocares uma gráfica externa passa para 10 ou 5. Em Adobe Premiere isso não vai acontecer. Em DaVinci Resolve sim, em Final Cut Pro sim, o Adobe Premiere funciona de uma forma diferente, até porque apesar de ele fazer offload de algumas cargas para a GPU, é mais CPU e RAM que trabalham. É claro que há uma situação que tu tens que ter em conta, que é o nível de edição ou o tipo de vídeo que eu gravo. Estamos aqui a falar de 1080 com alguns efeitos, mas nada assim do outro mundo. E mesmo assim consigo ver diferenças. Final Cut, DaVinci Resolve e Adobe Premiere é por isso. 4K, 60 frames por segundo é testes que eu faço aqui e ali e consegue-se ver diferenças maiores ainda. Porquê? Porque estamos a esticar a resolução, a qualidade. E basicamente é isto. A nível de conclusão, aquilo que eu posso acrescentar aqui é, de uma forma geral, vale a pena? Sim. A primeira diferença que nós vamos notar é quando temos um workflow com vários ecrãs ou com uma resolução superior. 4K, basta um ecrã de 4K, nota-se já a diferença. Colocamos uma gráfica externa, ficamos com uma cena completamente diferente. O computador parece que responde de uma forma, parece não, ele responde mesmo de uma forma diferente. Portanto, se esse é o teu workflow, e aí qualquer uma delas dá, até pode ser esta 560, que espetáculo. Portanto, depois temos outra situação que é, queres diminuir os tempos de renderização, queres ter uma melhor experiência, quer seja no Final Cut Pro, quer seja no DaVinci Resolve, e o Premiere aqui por razões que eu já expliquei, vou deixar um bocadinho à parte. Então, se queres, força, vale a pena. E apesar de estarmos a falar de macOS, tens Windows, vale a pena também. Não te esqueças que precisas de um computador Windows com Thunderbolt 3 e uma gráfica ou uma enclosure externa para colocar a placa gráfica. A outra situação que eu ia falar aqui é de preços. Apesar de estar muito apetecível comprar uma 560, 570 ou 580, porque é uma geração anterior, eu diria para não ir por esse caminho. Pouco mais um bocado e vai para 5500, 5600 ou 5700. Ou se puderes gastar mais, então força, se valer a pena, porque digo sinceramente, com a 5500 XT que eu tenho aqui, consigo fazer a maioria das situações e não vejo ali situação nenhuma que me complique a vida, pelo menos no meu workflow normal. Se eu começar aqui a abusar e a fazer testes de cenas que eu não utilizo, então aí não dá, mas aí já não estou a ser realista. E o objetivo deste vídeo é sermos realistas. Estamos aqui a falar de um workflow de 1080 ou 4K, sem stress nenhum, e estamos a falar de uma gráfica que está ali na onda dos 200 euros, 5500 XT. Portanto, na minha opinião, está num patamar de preço-qualidade que vai beneficiar e muito. Portanto, meus amigos, não querendo complicar o vídeo, acabei por me esticar aqui um bocadinho na conversa, mas penso que não havendo aqui muito tecnicismo, muito quanto é que leva a de renderizar, até porque o teu workflow é diferente do meu, o tipo de vídeo que tu gravas é diferente do meu, os tipos de efeitos, etc, etc. Portanto, eu ia estar aqui a criar uma série de cenas que não vale a pena. Assim é mais uma conversa e vale a pena, sim. Não te aconselho a geração anterior, principalmente não pelas gráficas serem boas, mas porque a Apple tem uma otimização de software completamente diferente para esta geração que está no mercado. E dito isto, espero que tenha sido útil. Se quiseres saber assim algumas ceninhas em relação a jogos com as gráficas externas, a gente pode abordar aqui também. Vou tentar não demorar tanto tempo como demorei a fazer este 10 que tu pediste. Neste sentido, fiquei um grande thumbs up para esse lado. Se o vídeo foi útil de alguma forma, então não te esqueças de deixar aquele muito agradecido thumbs up, alguns por aí. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.